Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal, a gente precisa falar sobre o ambiente político do Grêmio. Eu sei que é um assunto que muitos dos senhores e das senhoras do outro lado da tela não gostam de falar, porque não gostam de se envolver em política, mas ela está acontecendo, aliás, ela vem acontecendo já há algum tempo, e da noite passada para cá, ela toma outros ares, né? E eu vou explicar o porquê, porque a gente tem 4 virtuais candidatos à presidência do Grêmio. Eu digo virtuais porque nenhum deles ainda oficializou. Mas 2 deles eu tenho certeza. Um será Paulo Calef, o outro será Antônio Dutra Júnior. Bom, tem o Denis Abrão também, que o movimento já deixou vazar a informação na semana passada, mas o Denis ainda não oficializou. E tem um quarto, que seria o Alexandre Rossato, o vice-presidente de futebol do Grêmio. Só que as chapas envolvendo Antônio Dutra Júnior e Paulo Calef, elas tiveram uma movimentação nas últimas horas. Eu vou explicar o porquê que eu estou trazendo essas informações. Elas são naturais que aconteçam no ano de eleição, mas eu só peço que é muito mais na torcida, assim, de que não ocorra o que aconteceu lá em 2008, quando um período eleitoral, ele atrapalhou, inclusive, o rendimento do Grêmio dentro de um campeonato brasileiro em que o Grêmio era líder por 12 pontos e acabou perdendo o campeonato. E aí, não sei até se por comodidade, depois se alegou que foi pela questão política. Isso também pode ter se tornado uma justificativa, mas eu vou explicar o que está acontecendo. O Antônio Dutra Júnior apareceu com um importante aliado para essa eleição e nesta segunda-feira pela manhã se criou uma fake news para tentar desmoralizar a chapa que será presidida, capitaneada pelo Paulo Calef. Vamos falar sobre tudo isso? Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Depois da vinheta eu chego para a gente atualizar as informações do Grêmio. Nesse vídeo, deixa eu te falar sobre as API. Por quê? Porque tu não pode andar por aí com o teu carro com licenciamento atrasado, com multa que já está vencida e tu não conseguiu pagar, o teu IPVA simplesmente tu deixou para lá. Não dá para ser assim. Vai aqui na descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo das API, utiliza o cupom BAGÉ20, porque daí tu consegue parcelar qualquer débito que tu tenha aberto em até 12 vezes no teu cartão de crédito e ainda vai conseguir 20% de abatimento nas tuas taxas de cartão. Não perde tempo. Aqui, ó, descrição do vídeo, clica no link, baixa gratuitamente o aplicativo das API. Bom, vamos lá para a gente falar então sobre o que está acontecendo. Ontem à noite, final da noite de domingo, foi feita uma postagem pelo Antônio Dutra Júnior, que será candidato à presidência do Grêmio, embora ainda não seja oficialmente isso, mas será candidato. Ele postou uma foto ao lado do empresário Marcelo Marques, que é o dono de uma das grandes empresas do país hoje, que é a Marquespan. E todo mundo sabe o envolvimento do Marcelo Marques, não apenas com a empresa que ele conseguiu, de uma maneira muito habilidosa, transformar numa potência, mas principalmente porque o Marcelo Marques é um cara, e aí nós vamos falar a linguagem aqui do que o torcedor se impacta. Ele era um dos caras que se disponibilizou, sendo um gremista, a pagar parte dos salários do Luizito Soares na ocasião quando o Luizito Soares virou jogador do Grêmio. Bom, de certa forma, por que eu estou falando do Soares? O Soares será utilizado como uma plataforma, porque o próprio Paulo Calef, que hoje virtualmente é o favorito às eleições do Grêmio, por tudo aquilo que a gente acompanha, ouvindo, conversando com torcedores ou acompanhando nas redes sociais, naturalmente uma das grandes plataformas, a principal plataforma do Paulo Calef, ele foi o cara que viabilizou a situação do Luizito Soares. Em determinado momento, quando o negócio estava quase perdido, ele foi lá e conseguiu fazer com que o Soares jogasse no Grêmio. Isso é inevitável que vai acontecer. Só que hoje pela manhã surgiu uma informação de que o Ronaldinho Gaúcho seria um apoiador da chapa do então candidato Paulo Calef. E aí o Calef veio a público, teve que se posicionar nas redes sociais desmentindo e tratando isso como uma fake news. Por que eu estou trazendo isso aqui? Por mais que possa parecer chato esse ambiente de eleição, senhores, e vocês que acompanham meu trabalho sabem que eu não estou dizendo isso aqui a primeira vez. Quando o presidente Guerra vai lá e busca o Guto Peixoto para ser o diretor de futebol, ele não está só trazendo porque o Guto Peixoto é um cara qualificado para a função, que é também verdade, mas ele está trazendo porque o Guto Peixoto faz parte de um movimento, que é o movimento Grêmio Unido, que tem como líder máximo o presidente Romildo Bolzan Júnior e que seria um movimento procurado pelas outras chapas de oposição. Quando o presidente Guerra traz o Guto Peixoto para dentro da gestão, ele, de certa forma, anestesia
Ele segura o movimento que poderia ser contrário a ele naquele momento. Por quê? Porque uma das lideranças, que é o Guto Peixoto, está junto da gestão. Então isso também foi um movimento político. E por aí vai. Tudo que vocês verem a partir de agora, parem para pensar, porque tem um fundo de interesse político. Porque se a gestão atualmente fizer o Grêmio andar, e é o que a gente mais quer, mesmo sem envolvimento político que nós tenhamos, nesse momento o Grêmio dando certo, a gestão vai começar a utilizar isso também para potencializar a chapa da situação, que será do Alexandre Rossato. E se der errado, e que a gente não quer, naturalmente a oposição se potencializa também como uma solução para problemas eventuais que o Grêmio tenha. Então o processo eleitoral ele está aberto, embora nós não tenhamos a oficialização das chapas, está acontecendo. Então daqui para frente terão coisas que serão colocadas na pauta para favorecerem determinadas chapas e naturalmente outras tantas que serão colocadas também em pauta para prejudicarem determinadas chapas. Tomara que isso não entre no vestiário, embora seja praticamente impossível que acabe não entrando no vestiário. E no momento certo nós vamos fazer, inclusive propor aqui no meu canal, juntamente com a Rádio Mortal. Hoje nós somos um programa que é uma referência de gremista todos os dias, 9 da manhã, quando a gente apresenta o Futebol Alegria do Grêmio. Então a gente vai fazer debate, vai colocar as ideias de todos. Tomara que isso não entre no vestiário do Grêmio. Mas eu quero saber o que tu pensa sobre tudo isso. Já 2008, quando teve esse episódio lá por exemplo, o doutor André Krieger, ele fazia parte de uma das chapas de oposição, mas ele estava na época na situação. Então imagina o quiprocó que isso gerava. Então, e numa época que a internet estava engateando, não é que nem hoje, que a internet é forte, com várias plataformas, com várias situações que fazem ampliar e amplificar as notícias de uma maneira muito mais rápida. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.